Fala galerinha, Brian Souza na área, sejam bem-vindos para mais uma aula. Na última aula a gente falou sobre ações, né? Uma aula bem completinha sobre ações, falamos todos os pontos. Hoje a gente vai falar sobre debêntures. Então a gente vai falar sobre o conceito de debêntures, a gente vai falar sobre os tipos de debêntures, as garantias das debêntures, aqui é muito importante, diferença entre debênture e nota promissória, e também, né, a gente falou de imposto de renda em ações, a gente vai falar de imposto de renda nas debêntures. Antes da gente entrar especificamente no tema de debênture, lembrar aquele conceito inicial que a gente viu na aula de introdução ao mercado de capitais, tá? Eu sou um pouco chato com isso, mas esse é um entendimento que vocês precisam ter, isso faz toda a diferença para a prova, né? A gente tem aqui a empresa, e a empresa ela está precisando captar dinheiro, tá? Então essa empresa está precisando de dinheiro para fazer alguma coisa. Dentro do mercado de capital, ela basicamente tem dois caminhos, né? Ela pode fazer a emissão de ações ou ela pode fazer a emissão de dívida, lembra disso? Qual a vantagem dela emitir ações? Ela não vai ter dívida, né? Ela não vai precisar pagar esse dinheiro, mas ela tem novos sócios, né? Então, ponto positivo. Vamos botar aqui, ó, sem dívida. Ponto negativo, eu tenho sócio. Por que eu coloco sócio como ponto negativo? Porque eu vou ter que dividir meu lucro, tá? E qual é o ponto negativo de eu ter uma dívida? Porque eu vou ter que pagar juros. Mas qual é o ponto positivo? Eu não tenho sócio, né? Então eu vou pagar juros, mas eu não tenho sócio, eu não vou precisar repartir o meu lucro. Quando a gente fala de dívida, principalmente aqui para o nosso universo de estudo para concurso bancário de nível médio, a gente vai estar falando de debenture, beleza? Então, basicamente, a empresa ela vai captar com ações, se ela não quiser ter dívida, mas vai ter sócio. Se ela não quiser ter sócio, ela vai emitir dívida, ela vai emitir uma debenture. Pronto, a gente vai partir desse desenho inicial. Então, vamos lá. Sabendo disso, fica um pouco mais fácil. As debêntures são títulos representativos de dívida, emitido por empresas com o objetivo de captar recurso. Então a empresa ela quer ganhar um dinheirinho. E aí ela pode fazer isso para diversas finalidades, geralmente para financiar algum tipo de projeto. Os investidores, ao adquirirem esses papéis, têm um direito de crédito sobre a companhia. Então o que, que acontece? O investidor ele passa a ter uma posição de credor e a empresa passa a ser devedora. Então, o investidor que compra uma ação, ele é sócio da empresa. O investidor que compra uma debênture, ele é credor na empresa. Beleza? Esses títulos podem ser emitidos por empresas de capital aberto ou fechado e devem observar as regulações da CVM, além de outros dispositivos legais. Então é isso, é como se a empresa fizesse um contrato com um investidor. Ó, irmão, me dá o dinheiro, eu vou te pagar dessa forma. É como se o investidor estivesse fazendo um empréstimo para a empresa. A grosso modo é isso, não tem muito mistério. Beleza? Mas vamos lá. Existem certas formas de eu realizar ali uma debênture. A gente tem tipos de debêntures, e basicamente são três: não conversíveis, conversíveis e permutáveis. As não conversíveis, tá? Elas são, botar até um asterisco aqui, elas são a mais comum, tá? Que é o quê? Emissão que não tem possibilidade da debênture virar ação. Então, assim, é a dívida mesmo. Eu te dou a debênture, você me dá o dinheiro, eu te faço o pagamento da debênture no futuro. Simples assim. As debêntures conversíveis, o que que é isso? É um título de dívida, só que aí a empresa ela fala assim: olha, se no futuro você quiser transformar essa debênture em ação da nossa empresa, você pode. Então, ao término, né, no prazo que a empresa teria que pagar a dívida por investidor, o investidor ele pode optar ou em receber o dinheiro ou em transformar essas debêntures em ações. Por isso, conversíveis, que seria uma debênture conversível em ação.
E por fim, um modelo assim que a gente não escuta tanto, mas é bacana a gente saber, que são as permutáveis. As permutáveis têm a mesma lógica das conversíveis, só que aqui nas conversíveis eu estou falando em ações da mesma empresa, tá? Aqui eu estou falando de ações da mesma empresa. Então, eu tenho debênture da empresa A, eu vou converter em ações da empresa A. Na permutável não é bem assim. Na permutável eu tenho debênture da empresa A, mas eu posso transformá-la em ações da empresa B ou da empresa C. Tranquilo? E por fim, não é um tipo de debênture, mas a gente existe um grupo seleto de debêntures, que são as debêntures incentivadas. Essas debêntures, elas têm um incentivo fiscal, tá? Ou seja, o cara que compra uma debênture incentivada, ele não vai pagar imposto sobre o lucro. Essas debêntures, elas são bem específicas e estão sempre relacionadas a projetos de infraestrutura. Então imagina que uma empresa de energia elétrica, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Opa. Pronto, só para botar aqui para ficar melhor para vocês lerem. Voltando. Imagina uma empresa de energia elétrica, tá? Ela precisa captar dinheiro para ampliar a distribuição de energia dentro de um determinado estado. Isso é bom para a população? Isso é bom para a população, né? É algo até que o governo deveria estar incentivando. Então, como é que o governo incentiva isso? Pô, vou fazer o seguinte, eu vou dar um benefício fiscal para que essa companhia elétrica emita debêntures, consiga captar dinheiro e consiga fazer esse projeto. Então, tudo que a gente for ver ali de debêntures de infraestrutura, ou seja, se a empresa estiver captando recurso para questão de estrada, distribuição de energia elétrica, questão de saneamento e por aí vai, essas debêntures terão esse incentivo fiscal, que qual é o incentivo fiscal? É o investidor não pagar imposto. E aí, obviamente, o investidor vai procurar mais esse tipo de debênture. Beleza? Então, vamos lá falar agora de garantias. O que é garantia de debênture? A gente tem que voltar lá no início e lembrar o que é uma debênture. Debênture é uma dívida, né? Debênture é uma dívida. Você, como investidor, você vai receber a debênture da empresa e a empresa vai falar que vai te pagar. Só que aí você vai falar, ué, como que você me garante que você vai me pagar? Qual a garantia que eu tenho? E aí a gente vai ver aqui quais são esses tipos de garantia. Da mais forte para mais fraca. A garantia mais forte é a garantia real. A garantia real é a garantia mais forte. O que envolve essa garantia real? A empresa ela dá algum bem ou algum direito em garantia, falando, olha, se eu não pagar essa debênture, se eu não pagar essa dívida, você vai ficar com esse meu bem, você vai ficar com esse meu direito. Então imagina, ela vai lá e coloca a fábrica dela em garantia. Se ela não pagar a dívida, a fábrica dela vai lá para os debenturistas, vai lá para os devedores, para os credores. Beleza? E aqui tem um ponto muito importante. A garantia real, ela não pode ser comprometida. Como assim? Vamos supor que a empresa deu a fábrica de garantia. Ela não pode vender essa fábrica, ela não pode tirar essa fábrica de garantia e colocar outra fábrica. Não. Vai ser sempre aquela fábrica de garantia. Só pode trocar se os debenturistas aprovarem. Então, é a garantia mais forte que a gente tem. Depois da garantia real, a gente tem a garantia flutuante. A garantia flutuante ela parece um pouco com a garantia real, porque também vai ter um bem envolvido. Só que nesse caso, a empresa ela pode trocar a garantia. Então, ela te deu a fábrica A de garantia e ela quer vender a fábrica A, ela pode botar a fábrica B de garantia e vender a fábrica A. Por isso que flutua, né? A garantia ela pode ser trocada. Obviamente, a garantia tem que ser do mesmo valor, né? Então, se ela tira uma garantia da fábrica A fábrica B tem que ser do mesmo valor ou maior do que o da fábrica A para continuar garantindo a dívida. Mas aqui a grande diferença é essa.
Na garantia real, a empresa não tem o direito de trocar a garantia. Na garantia flutuante, a empresa pode trocar a garantia. Nosso terceiro nível é a garantia quirografária, tá? Que aqui a parada começa a ficar um pouco complexa. Por quê? Aqui não tem garantia. Não, não, não tem garantia. Não, não. Se a empresa não tem nenhum bem resguardando a debênture. Então, se a empresa ficar te devendo, você vai ter que entrar na fila de credor. Né? Então, a empresa entra em falência, vai ter que pagar o governo, vai ter que pagar os empregados, vai ter que pagar, enfim. Você vai entrar na lista comum de pessoas a cobrarem a empresa. Só que nada é tão ruim que não possa piorar. Além da quirografária, tem a subordinada ou a subquirografária, que além de não ter garantia, ela coloca o cara no final da fila. Tá? Ela coloca o cara no final da fila. Isso aqui é tão ruim que é o seguinte: imagina que uma empresa quebrou. Ela tem vários debêntures. O cara que tem a garantia real, o cara que tem a garantia real, ele vai ver o bem que a empresa tinha dado de garantia para ele e vai falar: beleza, então vamos vender isso aqui, eu vou recuperar meu dinheiro. O da garantia flutuante, mais ou menos a mesma coisa. O cara da quirografária, ele vai entrar na fila de credor. Como que funciona essa fila de credor? Vai ver todo o dinheiro que a empresa tem, liquidar tudo da empresa e vai começar a pagar as pessoas. Quem vem primeiro? Os empregados. Depois dos empregados, o governo. E aí depois vai ver, beleza, quem a gente vai pagar agora? Esse cara da quirografária vai estar nesse grupo. Depois que todo mundo for pago, se sobrar alguma coisa, aí que entra a subordinada. Brian, por que que alguém vai querer comprar então uma debenture que a garantia é subordinada? Por que que o cara vai querer comprar uma debenture que a garantia é quirografária? Pô, acho que só faz sentido o cara comprar uma debenture com garantia real ou com garantia flutuante. Concordo com você, só que o que que acontece? Tem uma premissa básica no mundo de investimento, que é quanto mais risco, mais retorno. Então a tendência, né, é que essas debêntures que têm um nível de garantia menor, como a subordinada, como a quirografária, que elas paguem mais juros. E aí o investidor vai ponderar a questão de risco-retorno. Uma pergunta que sempre vem é a ordem das garantias, né? Qual que é a mais forte, qual que é a mais fraca. Aí é só você pensar numa palavrinha que não é uma palavrinha bonita, né? Mas que vai te ajudar, que é o refluxo. Refluxo, né? Quando você, né? Meio mal, né? Bebe muito, come besteira, dá um refluxo, né? Então é essa a ordem das garantias da debênture. A garantia real, a garantia flutuante, a garantia quirografária e a garantia subordinada. Muito comum a gente ter questão de prova pedindo para você ordenar essas garantias. Aí só toma cuidado, se for para fazer da mais forte para mais fraca, é essa ordem. Se for para fazer da mais fraca para mais forte, é o contrário. Já teve questão de prova que pediu para ordenar as garantias da mais fraca para mais forte e muita gente fez o inverso. Então, muito cuidado com esses detalhes. Beleza? Vamos lá. Qual é a diferença de debênture para nota promissória? Nota promissória, ela também é conhecida como commercial papers, tá? O pessoal gosta de falar termos em inglês, nota promissória, commercial paper. A grande diferença de uma para outra é que a debênture, elas são títulos de mais longo prazo. E por isso, o prazo mínimo de uma debênture é 360 dias. Já a nota promissória, ela é de curto prazo. Então a emissão dela é de no máximo 360 dias. Então a nota promissória, a empresa ela tem que pagar essa dívida em menos de um ano. Debênture, a empresa tem que pagar com mais de um ano, é de longo prazo. Simplesmente essa é a diferença, é o que você precisa saber, além de que nota promissória pode aparecer na tua prova como commercial paper. E por fim, imposto de renda em renda fixa, tá? Não é só em debênture.
Se a gente for falar de fundos de investimento em renda fixa, se a gente for falar de tesouro direto, a gente vai utilizar sempre essa tabelinha de imposto aqui. E como que ela funciona? Você só precisa gravar o início, 0,180 e 22,5. Por quê? Eu vou fazer a mesma tabela aqui do lado. Você vai fazer, ó, 0,180. Tracinho. Aí você sempre vai somar 1 e dobrar. Brian, como assim? Você sempre vai somar 1 e dobrar. Quanto que é 180 mais 1? É 181. Quanto que é o dobro de 180? 360. Quanto que é 360 mais 1? 361. Qual que é o dobro de 360? 720. E aqui, 721 ou mais. Você gravou isso? Fica fácil. Que aí depois é só você lembrar que é 22,5. E aí caindo sempre 2,5. Então 22,5 menos 2,5, 20. 20 menos 2,5, 17,5. 17,5 menos 2,5, 15%. E aí, só gravando que de 0 a 180 é 22,5 e fazendo esse truquezinho do mais um e dobra, você faz essa tabela toda. Essa tabela ela não é dada em prova, tá? Ela não é dada em prova. Você precisa saber e ela vai envolver tudo que envolve renda fixa. Olha que bacana. Nesse nosso universo de estudo de mercado de capital, a gente já aprendeu como que é o imposto de renda na renda variável e como que é o imposto de renda em renda fixa. Isso serve para a gente para várias coisas. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai falar de Tesouro Direto. Tesouro Direto não era um valor mobiliário, né? A gente viu isso, mas eu acho que é o melhor momento para a gente falar desse assunto, que é um assunto presente na sua prova. A gente fecha então mais uma aula aqui. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui nos comentários. Debênture é um assunto que pode gerar alguma dúvida, porque tem informações importantes. Quero que você grave principalmente isso daqui, ó. Garantia, tá? Garantia e os tipos de debêntures. Essas duas coisas você tem que estar assim na ponta da língua, tá afiado, que são os dois temas mais cobrados dentro do universo de debênture. Beleza? Agradeço pela sua atenção, forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.